Olá, boa noite, amigos e companheiros, colaboradores do Centro Espírita Casa do Caminho. Mais uma vez aqui reunidos nesse novo modelo que estamos ensaiando, desse contato virtual por consequência momentânea desse estado de pandemia, vamos tratar hoje de um assunto muito bom. Ele traz, no Livro dos Espíritos, a parte 3ª, capítulo 9, ele traz da lei de igualdade as questões de 8 a 816, desigualdade das riquezas e provas da riqueza e da miséria. Antes que possamos entrar efetivamente no tema que a gente vai colocar, nós vamos ponderar algumas coisas. O que hoje efetivamente é considerado riqueza? Quando o Livro dos Espíritos foi dimensionado, em 1857, nós tínhamos questões de valores, onde havia, claro, o conceito da intelectualidade, mas as riquezas eram providas especificamente do recebimento ou de ouro, ou de muita moeda, de muitas propriedades, o material tangível, algo material tangível. Hoje, com o desenvolvimento de toda a nossa sociedade, e levando em consideração tudo que já mudou e cresceu com toda a ciência, nós temos hoje valores que não são tangíveis, mas são valores de posse de riqueza, conhecimento. E eu posso começar a especular sobre o conhecimento nosso, que é uma riqueza própria. Jesus já havia dito: tudo aquilo que os ladrões não roubam e que a ferrugem não toca é o teu tesouro. Mas o que ele estava buscando dizer aqui na questão 808? Desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que a outros mais meios de adquirir bens. A gente tem que levar em conta que hoje uma das principais coisas que nos faz tocar todos os sentidos do nosso dia é o processo intelectual. Coisas estão se modificando. Valores que nós temos hoje são fugazes. Aquilo que se tem hoje, se tem um celular, um tablet, um computador, enfim, coisas que estão de muito uso para nós no meio tecnológico e que perdem valor muito rapidamente. Aquilo que você está comprando hoje, que tem um valor expressivo, daqui 6 meses pode estar absolutamente obsoleto, perdendo toda a capacidade de ter valor. Então, o que ele diz aqui? Os meios de adquirir bens dos outros, desigualdade das faculdades. Primeiro valor que a gente tem que olhar, que a gente vai na questão e olha, a questão da matéria, do vil metal, do dinheiro, de tudo aquilo, da posse de ouro, mas é a faculdade, a capacidade, o intelecto que cada um de nós. E existe uma desigualdade, sim. Uma comparação muito rápida, se nós olharmos todo o orbe, hoje com mais de 7,2 bilhões de irmãos nossos convivendo nesse mesmo espaço, nós vamos perceber, primeiro, segundo o Banco Mundial, segundo a Organização das Nações Unidas, determina que mais de 3,4 bilhões desses irmãos estão vivendo numa luta, numa busca constante, diária, de prover o mínimo necessário à sua subsistência. E dentro dessa parcela existe um grupo também menor, mas muito expressivo da parcela dos nossos irmãos e irmãs, que vivem abaixo do que se chama a linha da miséria. Então, são pessoas que não têm posses, não têm o mínimo necessário e também não receberam a oportunização de desenvolvimento de um intelecto que lhes pudesse propiciar essa busca. Há uma desigualdade? Há. Mas nós temos que levar em conta que estamos num planeta, num orbe de provas e expiações. E o que isso diz? Mas nós estamos indo para a transição. Nós estamos na transição planetária que vai nos levar
por um plano de melhoria, sem dúvida, mas ainda vivemos essa latência e vivemos esse momento ainda de desenlace. Estamos vivendo esse momento de separação. Nós estamos vivendo um instante muito importante. O fato de termos essa pandemia mostra isso. Não existe rico e pobre, não existem fronteiras, não está existindo limite, ela está sendo planetária, ela nos atinge indistintamente. Mas, é claro que as diferenças das castas, como existem em alguns lugares, as diferenças das classes sociais, como estabelecemos, traz valores de separação. Mas a principal é a desigualdade na faculdade de obtê-las. Veja, essa faculdade, ninguém está dizendo se ela é boa ou usada para o mal. É uma faculdade extraordinária que você tem. Né? A capacidade. O mesmo engenheiro que pode produzir uma peça extraordinária para um veículo de transporte, pode também produzir um projeto de um tanque de guerra, que é usado com outra finalidade. Então, nós temos que ver o que é a moralidade do uso e da aplicação e por que dessa desigualdade. Bom, primeiramente, se nós fôssemos estabelecer um parâmetro hoje, no ano 2020, eu quero viver simples como um americano, um norte-americano da classe média norte-americana. Eu não quero nem ser o rico, nem quero ser o pobre. Eu quero viver simples. Eu estou falando isso aqui do Brasil, projetando olhar para o nosso irmão da América do Norte. Não dá. Se 7,2 bilhões todos tiverem esse mesmo direito, não dá. Precisam de 4,5 planetas para poder subsidiar de matéria, de elementos, toda essa necessidade que vai ter que ser provida para que haja essa igualdade. Portanto, o planeta está dimensionado para termos até muito mais habitantes do que já dispomos agora. Temos uma população extensa, dos anos 60 para cá, mais que dobramos o nosso volume, mas o que existe é uma desigualdade de intelectos e existe uma desigualdade, um desequilíbrio na oferta dos nossos valores íntimos. Vamos lá. Japão e Brasil. Se olharmos o tamanho do Japão e olharmos a dimensão do nosso país, do Brasil, pátria do Evangelho, as suas dimensões continentais para uma ilha pequenininha que é o Japão, onde cada vez que nasce um japonês, o outro cai na água e tem que ser resgatado, de tão pequeno que é, a gente vai entender o seguinte: como eles são tão ricos e nós somos pobres. O que nos falta? O que está em nosso país, que propicia tanta miséria, tanta desigualdade, tanto desequilíbrio? Valores de renúncia ao seu ego para uma diretriz única, para uma moralidade única, para um conceito de renúncia do singular em prol do plural, em prol do conjunto, em prol de um conjunto de pessoas. Nós temos que avaliar que isso é uma capacidade, como ele coloca aqui, de faculdade, de poder fazer do mínimo o melhor, de poder se aplicar da melhor forma. Ele coloca aqui: se uma fortuna foi mal adquirida na sua origem, aqueles que mais tarde a herdam são responsáveis por isso? Certamente não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito. Principalmente se o ignoram, mas ficais sabendo que frequentemente uma fortuna só cabe a um homem para lhes propiciar a oportunidade de reparar uma injustiça. Pronto. Falávamos do Japão. O Japão tornou-se um outro país, uma outra nação, num pós-guerra onde estava absolutamente destruído. E o Brasil, como tantas outras nações, continuam ainda a pedalar. Qual a diferença? A nossa capacidade moral, a nossa capacidade de manifestarmos uma possibilidade, como espíritos, de exercermos algo em prol do nosso próximo. Nesse momento existe uma corrida no planeta. Existe a Covid, tem a Covid-19 e por conta dessa pandemia, que está nos impondo uma série de modos de repensar, reavaliar, revermos tantas situações,
nós podemos avaliar o quê? Só um minuto aqui para marcar o tempo que eu estou certinho aqui para fazermos. É a possibilidade de, humanisticamente, ser produzida uma vacina que combata esse vírus de um modo eficiente e eficaz e que nos deixe, supostamente, livres para podermos retomar a construção das nossas vidas, do nosso trabalho, do labor no estudo, enfim, de todas essas atividades. Mas existe o quê? Existe o humanitário, existe o político e existe a capacidade econômico-financeira. Qual desses valores? O que é justo? Porque todos eles são justos. Você, sendo humanitário, em descobrir uma vacina que você legue para a humanidade, é justo. Você ter um conceito de tutoria política sobre isso, é justo. As nações se fazem pelas suas capacidades de serem individualizadas. Elas são elas. Então, politicamente, se o Brasil conseguir a vacina, se a Inglaterra conseguir a vacina, se o Japão conseguir a vacina, se o Uruguai conseguir a vacina, vai lhes trazer benefícios, vai lhes trazer dividendos políticos que se transformam em valores, em condições. Agora, econômico-financeiro é aquele que tem capacidade de tirar disso o melhor para ele. Eu faço algo de bom e ainda ganho com isso. E não tem nada de errado. O próprio Livro dos Espíritos afirma: é possível a igualdade absoluta das riquezas e algum dia terá ela existido? Não, ela não é possível, porque existe as diferenças de faculdade. E como existe a diferença de faculdade, você remunera de um modo melhor quem mais fez. Esse seria o justo. Agora, quem é mais remunerado, o que está fazendo com isso? Como está aplicando isso? A gente está usando aqui, nesse mundo de provas e expiações, um momento em que a gente se coloca para o outro muito num discurso, mas na ação nós estamos curtos. Ficamos amedrontados, ficamos aquartelados, ficamos mantidos em nossas casas. Quem pode? E quem não pode? E aqueles que, por exemplo, são por obrigação trabalhar. Aqui todo dia no meu prédio tem um porteiro trabalhando. Ele está lá dia após dia, fazendo o trabalho dele. Está com máscara, está tomando as providências, mantendo um distanciamento, mas ele tem que trabalhar. E ele trabalha para que eu possa estar aqui sossegado dentro da minha casa. E o que eu estou fazendo de valor desse meu momento que eu estou colocado dentro da minha casa? O que eu estou produzindo para o outro? Eu estou ligando para saber como estão as pessoas? Eu estou produzindo ideias que, de um modo, eu queira logo, quando tiver voltado a uma atividade extra-casa, que eu possa aplicá-la de modo a tentar minimizar tantas consequências danosas que estão aqui? Porque a diferença da desigualdade das riquezas está na nossa capacidade de intelecto, posto como uma prova. Dando um salto, a gente vai pegar a questão da prova das riquezas e da miséria, 814. Por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram. Nós escolhemos. Nossa escolha. Nossa possibilidade. Nossos valores. O que estamos fazendo com isso? Quais as nossas riquezas? Porque nós, espíritas, que já temos a oportunidade de termos contato com o Evangelho, de termos contato com o Livro dos Espíritos, contato com o Livro dos Médiuns, contato com tantas mensagens, com tantas outras obras que nos são trazidas pelos espíritos espíritas, que vêm se formando cada vez mais numa legião muito mais ampla, para nos trazer esclarecimento o que de fato nós estamos aplicando. Porque é uma riqueza, é um valor intelectual. Isso nos amplia o olhar, a percepção de um horizonte das nossas faculdades. Nossos irmãos, muitos, estão nos perguntando diariamente: quando é que nós vamos voltar ao normal? E eu respondo, de um modo tentando não ser ríspido nem grosseiro, de que não, nós não vamos voltar a um normal, porque de fato não havia um normal.
O que nós estamos fazendo é uma remodelagem em nossas formas de pensamento, uma remodelagem no nosso íntimo para esse novo momento que vai ocorrer, porque nós vamos sair dessa pandemia. Alguns não. Alguns de nós irá sucumbir, mas outros vão sair com capacidade de continuar a produzir, de modificar, de acrescer ou subtrair. Nós vamos sair com a mesma capacidade, a lição que vai nos trazer. Por isso o Dr. Herman coloca aqui, aprendamos com os erros, que seria a folhinha que nós estaríamos lendo se estivéssemos na nossa palestra presencial. E ele coloca aqui, quando observarmos no dia de hoje tanta luta no país, tantos problemas no meio das criaturas humanas, tantas lutas envolvendo os homens, tantos problemas sobrecarregando as criaturas, lembremos-nos de Jesus. Ainda uma vez nosso mestre um dia falou-nos judiciosamente, seja o vosso sim, sim e o não, não. O que nós estamos propiciando com todos esses valores, com todas essas faculdades, para nos fazermos, porque conhecer o livro dos Espíritos, olhar, nós estamos tendo um acúmulo intelectual. Agora, o que estamos fazendo com esse tesouro que nós estamos recebendo? É a reflexão que fica para o agora. É o que nós podemos exercer com isso para o agora de cada um dos nossos familiares, das pessoas que estão conosco, dos grupos a quem servimos, das diversas casas espíritas que temos a oportunidade de nos apresentarmos voluntariamente, nos apresentarmos pela oferta da oportunização do trabalho, da tarefa, de ali fazermos a reflexão, o que nós estamos fazendo com isso? Com qual intenção? Com qual valor nós estamos colocando moeda nesse cesteiro do nosso íntimo? Porque muitas coisas são legais, muitas coisas são provas de acontecer, mas nem tudo é moral. Muita gente está se valendo desse momento de dificuldade, de uma nova relação com o mundo, dificuldade de muitos que não estão podendo trabalhar, de muitos que não estão podendo sustentar a sua situação, de muitos que não estão podendo sustentar propriedades e formas, para as adquirirem de maneira que consigam fazer o melhor preço por aquilo. E que preço nós estamos botando em nossas almas nesse momento? Porque estamos espoliando os caídos. A capacidade de talvez alguém, e esperamos que a espiritualidade amiga esteja fazendo a intervenção necessária para que ninguém se sobreponha ao outro com a vacina possível que está vendo aí. Deus a tudo assiste, mas a gente não pode esquecer que está nas mãos de cada um de nós a escolha e o livre-arbítrio. Eu não sou poderoso, eu não sou um dirigente, eu não sou um gestor, eu não sou um presidente. Ninguém está dizendo isso. É claro que existem as mentes poderosas no poder pelas quais nós devemos estar intimamente torcendo, orando, rogando pelo melhor nas suas decisões, pelos cientistas, como devemos rogar pelos médicos, como devemos rogar por todos esses enfermeiros e todos esses auxiliares que trabalham no campo de saúde para nos proteger, cuidar dos nossos e estarem prontos para nos cuidarem se assim houver necessidade. Mas não é só porque é legal. O que é moral? Vamos nos lembrar do Dr. Sabin, que foi esse norte-americano que desenvolveu a vacina contra a paralisia, a poliomielite, a paralisia infantil, e doou a sua patente para o mundo. O que nós vamos esperar, eu não sei se será uma patente gratuita para o mundo. Mas eu espero que a gente possa todos estarmos refletindo de maneira a fazermos o melhor pelo outro, mesmo que isso não aconteça. Mesmo que ocorra uma dificuldade, que a gente não fique se dividindo para estar de um lado ou de outro, ou se valendo de uma situação que vai acontecer. Nós estamos quase com o nosso tempo encerrado. Nós estamos vivendo uma nova dinâmica, onde dentro de casa todo o nosso contato, muitos dos nossos contatos estão sendo virtuais. E nós estamos percebendo pessoas fazendo verdadeiras alegorias das liquidações, porque
algumas coisas estão ficando baratas. Até a gasolina ficou barata porque tinha pouco carro rodando. Isso é para mudar essa ideia, a ganância que está na sociedade, no orbe como um todo. Mas, por outro lado, vem nos testar como pessoas, como seres, se nós vamos nos valer dessa ocasião para aumentar as nossas moedas em detrimento do sofrimento e da perda do outro, que é momentânea. Porque esse jogo pode inverter, e inverte, porque nós não somos o resultado só de hoje. Hoje nós somos o resultado de muitas vidas já vividas e de tantas outras que vêm à frente, para que tenhamos a possibilidade das nossas modificações. Daí, desigualdade das riquezas. A primeira desigualdade, quando ele está tratando aqui, é da faculdade de podermos uns adquirir bens e outros não, mas a faculdade moral, íntima, que está em cada um de nós. Disse o Dalai Lama que ele preferia ser uma pessoa realizada do que uma pessoa bem-sucedida, porque sucesso é algo que é medido pelos outros, por uma régua, por um parâmetro que é externo. É uma cenoura que é posta para que você corra atrás daquilo dizendo: eu vou me tornar bem-sucedido. Uma pessoa realizada é aquela que tem certeza do que o seu íntimo, seu coração estão bem empenhados, estão bem aplicados em bem fazer o bem para si e para o próximo. A gente não pode esquecer daquela metáfora: puxa a máscara em caso de descompressão dentro do avião, fixe-a, respire profundamente e ajude o próximo. Primeiro te ajuda e depois ajuda o outro. E isso significa a modificação moral das nossas faculdades íntimas, de sabermos usar todo esse acervo magnífico que já adquirimos ao longo de tantas e tantas jornadas pelo bem fazer ao próximo como a nós mesmos, porque nós queremos isso. Nós buscamos que os outros tenham compreensão para com as nossas falhas, os nossos equívocos e as nossas angústias, mas as nossas buscas de posse. Vamos saber reconhecer que quanto mais igualitários formos nesse planeta, a começar pelo nosso próximo, porque a gente não muda o orbe, mas proximamente a gente pode atuar, quanto mais assim fizermos, melhor será para o nosso amanhã, nesse momento de transitarmos para um planeta de regeneração. Ele só vai ser regenerado se nós regenerarmos o nosso íntimo. Pela oportunidade do estudo, da reflexão rápida, da colocação que fica, nós agradecemos e nos valemos desse momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse norte para a nossa bússola íntima, o irmão maior, o doce rabi e médico de nossas almas, e a todos os nossos bons mentores, ao Dr. Herman, que nos recebe de braços abertos junto com a sua equipe na Casa do Caminho, e a todos os nossos mentores, que são os fiadores de nossa jornada terrena, para que possamos fazer de toda essa riqueza que já amealhamos ao longo de todo esse tempo e que está em nossas faculdades íntimas, o melhor tesouro para oferecer ao nosso próximo. Riqueza é uma relação com o mundo. Felicidade é uma relação íntima com o próprio ser, com o espírito que somos na nossa realização com Deus. Afinal, como disse Madre Teresa de Calcutá, no final de todas as contas, não é entre você e os homens, mas sim entre nós e Deus. Muito obrigado. Uma noite de muita luz para todos nós. Graças a Deus.